Bom dia a todos. Fica normal, pessoal. O pessoal está gravando, mas fica normal. Fica tenso, normal. Muito provavelmente vai ser editado, você não vai aparecer. Vocês já perceberam como, nos últimos tempos, milhares de vídeos onde pessoas ajudam outras pessoas desconhecidas têm sido postados na internet? Onde esses vídeos, onde aqueles que têm fome são alimentados, os que têm frio são agasalhados, os que são perdidos são resgatados. E num mundo tão embebido de trevas, onde a maldade, onde o egoísmo tem imperado, esses vídeos muitas vezes servem como um oásis, que trazem de volta a esperança nesse deserto tão interminável. E de todos os vídeos que eu assisti, não são poucos, foram muitos, eu me lembro do vídeo desse cara aqui, Mohamed Bzik, um muçulmano da Líbia, que no final da década de 60 imigrou para os Estados Unidos. E o seu ministério, eu vou chamar de ministério, é adotar crianças com necessidades especiais, que estão na parte terminal de sua vida e que foram abandonados pelos seus pais. Mohamed, ele adota essas crianças e cuida delas, mesmo sabendo que dificilmente um dia elas vão agradecer a ele por tudo aquilo que ele está fazendo. Ele adota e cuida dessas crianças terminais que foram abandonadas, mesmo sabendo que dificilmente um dia elas vão poder comunicar e se expressar a ele. E que dificilmente essas crianças vão sobreviver por muito tempo. Ele simplesmente as ama e cuida delas como se fosse o seu próprio filho, como se fosse sua própria filha, para que no fim da vida dessa criança, e essa criança que ele está segurando é sua filha agora de 7 anos, surda e cega e com paralisia infantil que foi abandonada. O que ele quer é que essas crianças, no fim da sua vida, tenham uma morte mais humana, menos dolorosa, uma morte mais aconchegante e menos esquecida possível. E são esses heróis que povoam esses vídeos que nós assistimos quase que diariamente. E eles são, sim, reconhecidos pela sua coragem, pelo seu sacrifício, pela sua empatia e principalmente pelo seu amor ao próximo. Mas esses heróis anônimos, eles surgem e desaparecem num piscar de olhos, num leve toque na tela do seu celular, num mero clique no botão do seu tablet. E diante desse cenário, nós temos que nos perguntar: quantos heróis anônimos o mundo ainda vai precisar? Quantos vídeos como esse nós vamos ter que assistir para nos ajudar a enfrentarmos as nossas dificuldades, as nossas dores? Quantos vídeos de heróis anônimos nós vamos ter que assistir para termos em nós a nossa esperança na humanidade restaurada? Será que não existe algo mais perto, algo mais real, algo mais próximo de nós? Algo mais duradouro? A reflexão que eu gostaria de fazer com vocês nessa manhã é justamente para nos lembrar de que sim, existe algo que é mais real, é mais próximo, é mais concreto e mais duradouro. Algo que nos ajuda a enfrentar as nossas dificuldades, as nossas dores, algo que tem o poder de restaurar em nós a esperança. E para isso eu queria usar um texto famoso que está em Atos capítulo 3, versículo 1 a 10. Abre a tua Bíblia então aí, Atos 3, 1 a 10, e faça uma leitura silenciosa e nós vamos fazer essa reflexão nessa manhã. A palavra diz o seguinte: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde,
estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. E todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém. Esse é um cenário muito conhecido por nós. É um contexto que nós já ouvimos falar e nós já lemos dezenas e centenas de vezes. Assim como muitas pessoas que cumpriam a lei, Pedro e João estão subindo ao templo para orar às 15h. E quase que simultaneamente, talvez para aproveitar o grande fluxo de pessoas que ia passar por ali, um homem aleijado desde o seu nascimento é colocado ali nos degraus, perto de uma porta que é muito bonita, uma porta coberta de bronze, que é chamada Formosa. E ali é onde esse homem vai poder cumprir o único trabalho que a sua condição física lhe dá o direito de exercer: pedir esmolas. A Bíblia diz que diariamente esse homem era trazido ao templo, talvez por um parente, algum familiar, e ele é colocado ali naqueles mesmos degraus todas as vezes. Talvez eles viessem nos horários em que as pessoas subiam para orar, às 9h, ao meio-dia e às 15h. Esse homem está ali mais uma vez, cumprindo a sua rotina e o seu dia a dia. Mas nesse dia tão comum a ele, algo inesperado aconteceu. Esse homem está ali, sentado com a mão estendida, pedindo esmola para todos que ali passavam. E de fato, esse homem, ele recebia sim muitas esmolas. Porque nesse contexto, nessa época, a ação de dar esmolas era algo muito bem visto, muito bem conceituado. A pessoa que dava muitas esmolas era muito bem reconhecido pela sociedade. Ou seja, as esmolas, todas as esmolas que esse pedinte, esse paralítico recebia, não tinha nada a ver com ele, com a sua necessidade. As esmolas que ele recebia estavam muito mais ligadas ao engrandecimento, ao reconhecimento das próprias pessoas que lhe davam algo. Mas esse paralítico não liga para isso. O que ele quer é receber a sua esmola. E quando então ele percebe que Pedro e João vão entrar no templo, ele estende a sua mão para pedir-lhe algo, esperando algumas moedas, talvez um pedaço de pão. Então Pedro diz a ele: olha para nós. E esse homem olha fixamente para os dois, esperando receber algo. E nessa hora ele escuta a frase que nenhum pedinte quer ouvir: não tenho prata e nem ouro. E antes mesmo que uma frustração pudesse tomar conta do seu coração, ou não, porque ele já tinha se rejeitado várias vezes, Pedro continua a sua sentença e ele diz: mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Então Pedro, segurando pela mão direita, o ajuda a levantar. E pela primeira vez na vida, esse homem sente os seus tornozelos e os seus pés ficarem firmes. E ganhando confiança, então esse homem, ele, num salto, se põe em pé. Mas ao invés de ir embora andando para curtir, sei lá, a novidade da sua vida, esse homem faz algo que ele nunca poderia fazer por si só: entrar no templo.
Então esse homem, o ex-paralítico, ele entra no templo, saltando e louvando ao Senhor. E todos que estão no templo ficam perplexos e maravilhados, porque eles reconhecem que esse homem que está ali saltando e louvando a Deus, é o mesmo homem que há instantes atrás estava lhes pedindo esmola. Eu fico imaginando essa reunião de oração, como ela foi, como eles louvaram a Deus, como eles engrandeceram a Deus, porque eles haviam sido testemunha de um grande milagre. Mas a pergunta é, e depois que a reunião de oração acabasse? E depois que todos tivessem feito as suas orações, tivessem louvado a Deus? E depois que todos fossem embora do templo, quem iria tomar conta desse homem? Quem iria tomar conta do ex-paralítico? Quem ia se responsabilizar em sustentar o ex-paralítico? Porque Deus tinha acabado de tirar do seu currículo a única experiência de trabalho que ele tinha. Quem é que vai ajudá-lo a ser reinserido na sociedade? Se até o direito de pedir esmolas foi tirado dele por Deus. É por isso que no trecho anterior a esse, a Bíblia diz que um grupo de pessoas se reunia e se dedicavam aos ensinos dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Que todos estavam cheios de temor, e sinais e maravilhas eram operados pelos apóstolos. E todos os que criam se mantinham unidos e tinham todas as coisas em comum, vendendo as suas propriedades e os seus bens. Eles davam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias eles continuavam a se reunir no pátio do templo. E nas casas eles partiam o pão. E todos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor ia acrescentando diariamente aqueles que iam sendo salvos. Esse grupo de pessoas era uma igreja bonita, uma igreja bela demais. Mas a beleza dessa igreja não estava no templo. O templo nem era deles, era dos judeus. A beleza dessa igreja não estava nas suas roupas, nas suas vestimentas, nos seus acessórios que eles carregavam. A beleza dessa igreja não estava no status que ela se aproveitava. Prostitutas e cobradores de impostos faziam parte dessa igreja. A beleza dessa igreja não estava nos seus muitos departamentos bem estruturados. Essa igreja não tinha nem departamento ainda. Isso só vai acontecer em Atos capítulo 6. A beleza dessa igreja não estava na riqueza das pessoas, porque os cristãos do primeiro século eram na sua maioria pobres. A beleza da igreja não estava na influência que ela tinha na sociedade. A igreja era perseguida. Mas a beleza da igreja surgia quando todos os que criam em Cristo Jesus encontravam no seu Salvador a sua razão de viver. Quando todos, por causa de Cristo, olhavam para o seu próximo em dificuldade e o consideravam importante e valioso, muito mais valiosos do que os seus bens e as suas propriedades. E é por isso que eles eram capazes de vender tudo o que eles tinham e distribuir a todos que tinham necessidade. E isso não aconteceu uma só vez. Era algo corriqueiro, algo que acontecia habitualmente. A beleza dessa igreja estava na comunhão sincera e verdadeira que os irmãos tinham entre eles. No amar um ao outro, no servir um ao outro.
A beleza dessa igreja estava no ser como Cristo Jesus. E para isso, ela se dedicava no ensino da palavra. Ela se dedicava à comunhão, ao partir do pão e às orações. Era nessa igreja tão bonita que o ex-paralítico seria acrescentado por Deus para que a igreja cuidasse dele. Há umas 2 semanas atrás eu estava dando aula e pregando numa conferência para líderes e pastores indígenas lá em São Gabriel da Cachoeira. E um dia que eu já tinha dado aula, eu já tinha pregado à noite, eu fui dormir. O único pernilongo de São Gabriel da Cachoeira estava no meu quarto. E eu acordei. Cara, quando tem pernilongo, eu tenho que acordar. Eu tenho que matar. Entende? E eu fui na sala, peguei o inseticida. Eu joguei o inseticida, fiquei caçando. E eu não conseguia dormir. Até que mais ou menos às 2 da manhã, o meu celular tocou. E eu recebi a pior notícia, da pior maneira. A minha esposa, aos prantos, desesperada, porque seu pai tinha acabado de falecer. E eu disse a ela: o que eu faço? Deus, o que eu faço? Completamente impotente, a 3.400 quilômetros de distância, num lugar onde eu não posso simplesmente falar: vou arrumar minhas coisas e já chego aí, porque não existem voos regulares daquela cidade até São Paulo. Demorei 2 dias para chegar aqui. Mas nesses 2 dias, a beleza da igreja, da nossa igreja, foi real e verdadeira para a nossa família. Pessoas daqui, irmãos e irmãs, fizeram de tudo para nos ajudar. Eu ligava para minha esposa e falava: Olívia, e as meninas? Não se preocupa, alguém veio aqui e levou elas para passear. Alguém veio aqui e levou elas para a casa delas, para elas passarem o dia ali. Eu ligava: Olívia, e você comeu? Não se preocupa, uma irmã da igreja fez comida e trouxe aqui em casa para eu comer. A beleza da igreja se tornou real para toda a nossa família, quando no funeral, muitos foram lá dar um abraço, compartilhar a nossa dor. A beleza da igreja se tornou real quando muitos nos deram ofertas, para a gente conseguir pagar por tudo aquilo. A mensagem de que a morte não é o fim, a mensagem de que há esperança de um reencontro por causa de Cristo, esse louvor que nós cantamos agora, porque Ele vive, essa ideia do porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, se tornou real, concreta e verdadeira para a nossa família, por causa da beleza da igreja. Por causa da beleza da igreja. A beleza da igreja surge quando essa pessoa que está aí do seu lado, dá uma olhada para a pessoa que está aí do seu lado. Do outro lado também, olhe para pessoas que você nunca olhou aqui dentro. A beleza da igreja surge quando você considera essa pessoa que você acabou de olhar muito mais importante do que você mesmo, do que os seus bens, as suas propriedades, do que o seu tempo e o seu conforto. A beleza da igreja, ela surge quando o sofrimento dessa pessoa é o teu sofrimento. Quando as dores dessa pessoa não são um peso para você, mas são um ministério que Deus te dá para você trabalhar. A beleza da igreja surge quando a dificuldade financeira dessa pessoa que você olhou não é a diminuição da sua riqueza e do seu conforto.
A beleza da igreja surge quando cuidar não é uma mera obrigação. Mas apesar de tudo isso ser muito bonito, nós corremos um perigo. Nós corremos o perigo de inventarmos uma beleza artificial da igreja. Nós podemos ser uma igreja ativa que estuda a palavra, que serve uns aos outros, que dá oferta, que se reúne nas casas. Mas se nós fizermos todas essas coisas da mesma maneira que as pessoas davam esmolas na época de Jesus, ou seja, com tudo completamente voltado para nós mesmos, para o nosso reconhecimento, para o nosso engrandecimento, para a nossa leveza de consciência, a gente pode achar que a gente está no caminho certo. Mas a beleza da igreja, ela nunca vai atingir o seu objetivo. A beleza da igreja tem um objetivo? Tem. Se a gente lembrar, no começo da pregação, nós vimos que o mundo carece de heróis. O mundo carece de algo que os ajude a enfrentar as dificuldades e as dores. Que o mundo carece de algo que lhe devolva a esperança. E a pergunta que nós fizemos no começo foi: será que não existe algo mais concreto, algo mais próximo, algo mais real, algo mais duradouro? Existe sim. E Jesus vai nos dizer o quê? Em João 13:35, Jesus diz o seguinte: com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Era isso que acontecia naquela igreja bonita. Os cristãos tinham comunhão verdadeira. Eles consideravam o próximo muito mais valioso que os seus posses e os seus bens. Eles tinham a comunhão verdadeira e a beleza da igreja ia surgindo. E a Bíblia diz que todos tinham simpatia pela igreja. No original a palavra simpatia é atraída. Ou seja, o mundo se sentia atraído pela beleza da igreja. É por isso que nós, os que cremos, precisamos de uma vez por todas sermos moldados e transformados. Nós precisamos de uma vez por todas amar uns aos outros. Considerar esse que você acabou de olhar como alguém muito melhor do que você, como alguém muito mais valioso do que tudo aquilo que você tem. Porque é assim e só assim, quando a beleza da igreja começar a surgir, é que as pessoas do mundo vão encontrar um lugar onde elas vão poder ter ajuda, ou sei lá, a esperança de terem os seus problemas resolvidos, onde pessoas vão encontrar um lugar onde elas possam chorar e ser consoladas, onde elas possam encontrar um lugar onde elas podem enfrentar as suas dores e não desistir, um lugar onde elas vão ter a esperança restaurada. Esse é o objetivo da beleza da igreja. E nós, como igreja, nós temos a obrigação de termos e de transparecermos essa beleza, para que as pessoas do mundo encontrem aqui dentro um lugar para serem restauradas, para conhecer o Evangelho, para fazerem parte também da beleza da igreja. Que o nosso bondoso Deus nos guie, nos molde, nos transforme, nos pode e nos lapide, para que a gente possa amar um ao outro, para que assim
a beleza da igreja possa surgir na nossa igreja. E assim atrair tantos outros que precisam tanto ter a sua esperança restaurada. Eu queria orar com vocês. Eu queria que você pudesse ficar em pé hoje para a gente orar. E antes da gente orar, eu queria que você pudesse pensar. Qual é o cristianismo que você tem vivido? É esse que traz à tona e que revela a beleza da igreja? Onde você olha para o lado, para as pessoas que talvez você não conheça, e você as considera muito mais valiosas, importantes do que você mesmo. Onde elas têm muito mais valor do que tudo aquilo que você possui. Ou nós temos vivido um cristianismo de esmolas, onde até mesmo o servir, onde até mesmo dividir o pão é voltado para o nosso próprio engrandecimento, para o nosso próprio reconhecimento. O que você tem vivido? Qual é o cristianismo que tem sido real para você? É o que transparece a beleza real da igreja? Ou é o que transparece a beleza artificial dessa igreja? Se você tem vivido uma vida que transparece a beleza artificial, você precisa pedir perdão e recomeçar de novo. Mas se você é esse que quer transparecer a beleza real da igreja, peça a Deus por disposição. Entregue a sua vida, renda a sua vida, coloque a sua vida à disposição de Deus, à disposição do reino, e diga: Deus, aqui está a minha vida, e tudo que nela está, para o Senhor usar, e para que muitas pessoas que tanto precisam, possam te conhecer. Vamos ter alguns minutos de oração, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra nessa manhã, obrigado pela nossa tão amada igreja, nossa família, Yonah. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, comunhão do Santo Espírito, esteja com a família Yonah, que decidiu viver o amor de Cristo nesse mundo, agora e para sempre. Amém.